Vamos começar o nosso culto agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Hoje nós vamos estudar, meditar na palavra de Deus, do Senhor, Mateus capítulo 20 e versículo 21. Mateus 20, 21. Amém, irmãos? Bênção poder estar com os irmãos, a igreja maravilhosa, abençoada e cheia da graça de Deus. Os irmãos encontraram? Mateus 20 e 21. Mateus 20, capítulo 20, versículo 21. Amém? Pode ler para nós, irmã Raquel? Raquel, lê para nós, por gentileza. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que o seu filho, estes meus dois filhos, se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Amém. Pai Santo e Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por esta igreja, por estarmos aqui nesta manhã para louvarmos e bendizermos o teu nome. Te agradecemos porque já temos sido alimentados por tua palavra que foi estudada, e agora, Senhor, pedimos que, segundo a tua misericórdia e graça, o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui desejosos da tua presença, desejosos de ter comunhão com o Senhor, e queremos aprender de ti. Que o Senhor use, Senhor, teu servo para transmitir a tua mensagem, que o Senhor não olhe para nossas fraquezas, mas que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. No nome santo de Jesus, amém. Amém, irmãos? Esse trecho da Escritura, Deus colocou no meu coração para trazer aqui para os irmãos, que é um trecho lindíssimo das Escrituras. E nós estamos aqui, Jesus Cristo está fazendo sua caminhada com seus discípulos. No versículo 20 diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E o pedido ele diz: o que queres? Ela diz: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. A mãe dos filhos de Zebedeu, mãe de João, de Tiago, falou: olha, Senhor, o senhor pode fazer uma coisa para mim? Aí ele falou: mas o que você quer? Olha, eu quero que um dos meus filhos, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Há uma atitude aqui de parecendo ambição, que a gente pode pensar que é uma ambição positiva. Eles estão querendo, eles acreditam realmente que Jesus Cristo é um rei, que tem um reino para onde todos vão, para onde ele vai levar os seus, e ela quer que seus filhos tenham uma posição de destaque, como uma mãe boa pode querer para o seu filho, né? Quer que eles sejam lá, tenham proeminência no reino celestial do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que, olhando para um lado, né, ela não está querendo os desejos desse mundo, não está pedindo bênçãos materiais, ela está querendo que eles reinem com ele. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dar a eles uma resposta. Primeira coisa que nós precisamos entender: o Senhor sempre responde às nossas orações. Então a gente sempre precisa estar sabendo que o Senhor, Ele não está, como diz, surdo aos nossos pedidos, às nossas orações, aos nossos clamores, aos nossos desejos. Ele sabe quem somos e nos conhece. E essa mulher, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela era alguém que acompanhava o Senhor Jesus Cristo, e ela faz esse pedido. Versículo 21, versículo 22 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. Os dois irmãos foram lá, pediram à mãe que intercedesse para ter uma posição no reino. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles: vocês podem ser batizados com o batismo que eu hei de ser batizado e beber do cálice que eu hei de beber? Eles disseram assim: podemos. Eles estão sendo aqui um pouco precipitados.
Para a gente poder entender um pouco sobre isso, irmãos, a gente precisa dar uma pensadinha rápida sobre a história do povo de Israel. Como é que eles chegaram a esse momento aqui? Tem na história do povo de Israel um homem que Deus chamou para que ele o seguisse. Esse homem, velho, com uma esposa já velha, ele não tinha filhos, o nome dele era Abraão. E Deus disse para ele Deus fez para ele uma promessa. Primeiro chama ele para andar consigo, com Deus, e depois Deus faz para ele uma promessa: eu vou te dar um filho que vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Bom, o tempo passa, esse Abraão morre, e na sua geração nasce um rapaz chamado José. Esse José, passa várias gerações, esse José nasce e ele é vendido por seus irmãos para os egípcios. Esse José mora agora no Egito e ele foi para lá como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos para os egípcios. Bom, José, ele tem a graça de Deus sobre a sua vida. E há um evento, desses eventos que Deus faz, em que o rei do Egito se perturba com um sonho que ele teve. Ele tem um sonho terrível, esse sonho o angustia, esse sonho o perturba, e ele está atônito por causa desse sonho. E ele está disposto a matar todo mundo, a não ser que alguém diga o sonho dele para ele e a solução do sonho. Bom, é aí que José é apresentado a Faraó. E José vai falar para ele mistérios que Deus havia revelado em sonhos ao Faraó, que ele não se lembrava e que ele também não entendia. José vai ser um administrador do Egito e vai livrar o Egito da morte, da fome. Bom, ele vai lá e o Faraó reconhece nele, o rei do Egito, reconhece nele um homem com sabedoria divina e o coloca como um administrador do Egito. E ele salva o Egito. Sabe uma coisa, irmãos? Eles, de momento nenhum, eles falam: olha, sabemos que você tem um entendimento de Deus na sua vida. Você conhece um Deus poderoso, revelador e sábio. Quem é esse Deus? Mostra-nos esse Deus. Não, eles não fazem isso. Simplesmente, eles recebem as bênçãos de Deus e convidam o restante da família de José para também morar com eles no Egito. A família se multiplica, cresce muito, e eles esquecem que aquele José, que aquela família foi uma bênção para o Egito. Passado algum tempo, levantam outro rei que não conhecia José, que não conhecia aquela família, e falaram: tem esse povo estrangeiro aqui no nosso meio, e eles se multiplicam muito, e eles estão crescendo muito. Pode ser que nossos inimigos venham contra nós, eles se juntem com nossos inimigos e nos destruam. E esse rei começou a perseguir essa família, que é a família de Jacó, com seus filhos, do qual José fazia parte. Bom, o que vai acontecer é que ele vai dizer para as parteiras: quando nascer um filho homem, vocês matem os homens e deixem somente as mulheres. E ele vai colocar esse povo como escravo para que eles fizessem tijolos. E a palavra de Deus diz que o sofrimento dos filhos de Israel subiu a Deus. E eles foram muito judiados. E eles foram massacrados. E eles foram explorados. Bom, Deus, nos seus mistérios, faz nascer um outro jovem, e esse jovem chamado Moisés, que vai ser criado pela filha de Faraó, e ele vai ser um libertador do povo de Israel. Sabe uma coisa? No momento certo que Deus... Por que eu estou contando essa história? Porque nós vamos chegar à história de cálice. Nós vamos pensar o pensamento de cálice. E nós precisamos ter duas coisas na nossa mente: cálice, sangue, e trevas. É isso que nós precisamos pensar e ter em nossa mente.
O povo de Israel agora é chamado, agora Deus manda Moisés, né, que nasceu, foi criado na casa de Faraó, para que ele tirasse o povo de Deus fora daquele lugar de escravidão, para que o seu povo o adorasse. Amém, irmãos? Esse povo que nasceu da família de Abraão, que cresceu agora no Egito, que por causa de José que levou para lá, que foi levado para lá, esse povo se multiplicou e ele é um povo que ele pertence a Deus. Como nós, igreja, pertencemos a Deus. Amém, irmão? Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso, amém? Essa é a nossa glória. Então ele está dizendo, olha, deixe que o meu povo vá embora para que o meu povo me sirva. Eles não vão ficar aqui para destruir vocês, eles não vão ser seus inimigos. Somente deixe que o meu povo vá embora e me sirva. E Faraó falou assim, esse povo é nosso escravo e vai ficar aqui, vai em lugar nenhum não, vai ficar aqui. E Deus fala para ele, olha, manda o meu povo, avisa lá Moisés, se você não deixar meu povo ir, você vai se arrepender, você vai sofrer as consequências. Bom, nós sabemos a história, Faraó não se rendeu à vontade de Deus, e cada castigo que Deus deu para ele, pragas, piolhos, cada castigo, matança dos animais, era um motivo para Faraó entender que ele estava lidando com alguém que era muito maior do que ele estava se rebelando contra Deus. Meus irmãos, Deus destrói o Egito com pragas por castigo pelo que eles fizeram aos povos de Israel. E agora, Deus no final das pragas, faz várias pragas, duas pragas no final. Uma, trevas. E foram trevas, foi uma escuridão tão grande que o faraó fala assim, olha, roga seu Deus para que tire essas trevas de mim. E ele rogou a Deus, mas ainda assim, faraó não deixou o povo ir. E no final, Deus vai mandar o anjo da morte. E nesse dia que Deus vai mandar o anjo da morte, perdão irmãos que secou aqui, Deus diz para o povo de Israel, fala assim, olha, vocês vão matar um pequeno cordeiro, vocês vão pegar esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais das portas das suas casas. Na casa que estiver com esse sangue, o anjo da morte não vai matar as pessoas que ali estão, os primogênitos que ali estão, mas onde não tiver, o primogênito daquela casa será morto. E assim Deus fez, e assim aconteceu. Essa foi a Páscoa, essa foi a passagem do anjo da morte, e o povo de Israel conseguiu agora sair do Egito, e agora eles estão aqui agora na terra de Canaã, onde o Senhor Jesus Cristo está com ele. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles, vocês podem tomar o cálice que eu hei de tomar, vocês podem beber do cálice que eu hei de beber. Eu quero ver com os irmãos um trechinho da Escritura, tendo feito essa introdução, aqui em Lucas capítulo 20 e versículo 22, versículo 40. Diz assim, e quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do Senhor do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas está falando aqui, o Senhor Jesus Cristo já havia avisado aos seus discípulos que ele ia ser morto, que ele ia ser sacrificado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que ele ora a Deus, porque ele havia de beber um cálice, e ele diz a Deus, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. E sabe uma coisa, irmão, que Lucas nos relata? Lucas nos relata aqui, que ele, versículo 44, que ele estava em agonia. Ele estava em grande sofrimento, ele estava em grande angústia, e o seu suor se tornou em grandes gotas
de sangue, há uma tipo de sofrimento, né, que faz com que uma pessoa que está passando em grande aflição, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, ela começa a sair sangue no seu suor. Tem até um nome para essa coisa que eu não me lembro agora. É assim que estava acontecendo, assim que o Senhor Jesus Cristo está passando, e Ele está em grande luta, em grande sofrimento, por aquilo que Ele haveria de passar. Quando Ele está dizendo, voltem comigo, irmãos, por favor, lá em Mateus capítulo 20, quando Ele está dizendo se eles vão poder beber aquele cálice, eles estão dizendo, nós vamos. E sabe uma coisa, meus irmãos? Eles vão e eles não vão. Nós vamos e nós não vamos. Veja aqui, um pouquinho antes, os irmãos, por favor, voltem para o capítulo 20, diz aqui no versículo 19, versículo 18, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão os gentios para que dele escarneçam, e açoitem e crucifiquem, ao terceiro dia ressuscitará. Pensa em contexto. A mãe dos filhos de Zebedeu está dizendo, olha, nós queremos que o nosso filho, um sente à sua direita, à sua esquerda. O Senhor Jesus Cristo havia acabado de dizer, nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser morto, vai ser açoitado. Sabe como foi naquele dia? Eles pegaram o Senhor Jesus Cristo, amarraram ele, levaram lá para frente, lá do sinédrio, amarrado. Depois eles bateram nele, eles cuspiram nele, eles botaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, colocaram uma cana na sua mão, depois eles pegaram aquela cana, uma vara, e começaram a bater na cabeça dele com aquela vara. Depois eles levaram a Jesus, o açoitaram, e depois eles o levaram para carregar a sua cruz e o sacrificaram. A cruz, na verdade, a tua cruz, porque aquela cruz deveria ser minha e deveria ser sua. Eles não poderiam beber esse cálice. Eles não poderiam suportar essa afronta. A palavra de Deus diz que naquele momento em que eles estão fazendo isso, houve trevas, terríveis trevas. Naquele momento que eles estão sacrificando o Senhor Jesus Cristo, crucificaram o Senhor Jesus Cristo dá um grito que ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento de trevas, nós sabemos que a ira de Deus foi lançada sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu entendo aquela intercessão do Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira, eu penso que o Senhor Jesus Cristo precisava interceder, porque a ousadia, o atrevimento daquelas pessoas com o Filho de Deus, com o Santo Filho de Deus, deve ter realmente mexido muito com o Senhor. Eu penso que, se estivesse eu no lugar de Deus, eu fulminaria toda essa raça humana e destruiria todos. Mas sabe de uma coisa, por que Deus não fez isso? Por causa daqueles que são seus. Eles vão participar desse cálice, porque eles pertencem ao Senhor. Amém, meus irmãos? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo precisava beber esse cálice para que eles pudessem ser participante das bem-aventuranças que viriam depois. Uma delas é que agora nós temos paz com Deus. Temos vida nova com Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo precisava, quando Ele está dizendo para ele, olha, vocês podem beber, eles estão dizendo, nós podemos. Não, eles não podem. Não, ninguém pode. Ninguém poderia suportar o que o Senhor Jesus Cristo suportou. Nenhum de nós poderia. Nenhum de nós está capacitado a suportar o que Ele suportou. Mas sabe de verdade, quando o Senhor Jesus Cristo diz, vocês não podem, mas na verdade vocês vão beber e vocês vão ser batizados. Porque na verdade, nós agora temos paz com Deus. Dê-me uma passagem aqui que ela é lindíssima. Veja comigo aqui Apocalipse capítulo 1 e versículo 12. Tendo em mente que os filhos de Zebedeu queriam estar um à direita e outro à esquerda.
de certa maneira, eles vão participar, eles vão beber o cálice, irmãos, porque Tiago vai ser degolado, João vai ser surrado e vai estar isolado na ilha de Patmos, onde o Senhor vai aparecer a ele. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim: e virei-me para ver. João foi levado a ter uma visão, e ele está dizendo, está narrando para nós isso, e diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Amém, irmãos? Os seus olhos eram como fogo ardente, o seu rosto resplandecia como a luz do sol. João não podia ver a glória de Deus. João não podia agora, quando ao ver a glória de Deus, ele diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs em mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, meus irmãos? Amém. João, aquele que se encostava no peito de Jesus. João, aquele que queria estar do lado do Senhor Jesus Cristo, num assento no trono. Ele não consegue olhar para o Senhor. Ele não consegue ver a glória de Deus. Meus irmãos, o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando aqui, sobre o que é que nós fazemos aqui, nós estamos aqui para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo, aquele que é santo, aquele que é totalmente puro, aquele que é totalmente santo, mas é aquele que também tem todo o poder. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele se fez um cordeiro para ser morto por nós. Ele se fez um homem, como a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele como um homem para ser morto e morto na cruz. Mas ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor meu e seu. Ele é o nosso Salvador. Nós estamos aqui por um motivo. João está pedindo que ele quer ter proeminência do lado de Jesus. Olha, eu quero sentar do seu lado, reinar junto com o Senhor. Meus irmãos, na verdade, o que a palavra de Deus vai dizer para nós, olha, Ele nos fez reis e sacerdotes. Reinaremos com Ele de fato. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor do nosso amor. Amém, irmãos? Hoje eu não vou demorar muito mais. Eu quero ver com os irmãos agora. João, o mesmo João escrevendo para nós, no capítulo 13. Né? João escreve para nós esse capítulo aqui, que é um capítulo maravilhoso. Olha o que ele diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus Cristo lá, quando os discípulos, aqueles 2 discípulos pediram, olha, deixa eu sentar à sua esquerda, outra à direita, a palavra de Deus fala que os discípulos ficaram indignados. O Senhor Jesus Cristo falou, olha, no meio dos povos aí, das organizações, dos poderes, o maior é aquele que exerce poder sobre o menor.
O mais forte é o que lidera, o que tem mais poder é que lidera. Ele está dizendo assim, não vai ser assim no meio de vocês. O maior entre vocês vai ser aquele que serve aos seus irmãos. Amém, irmãos? Amém. Padrão humano de autoridade, padrão divino de autoridade. Padrão humano, padrão divino. Amém, irmãos? Ele diz, versículo, amou-os até o fim. Versículo 2, e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Meus irmãos, acho que quando João vai relacionar esses dois fatos, a glória de Deus e aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, esse deve ser alguma coisa que realmente deve mexer com o coração dele, como mexe com o meu. E eu acredito que mexe também com os irmãos. Porque sendo Ele quem é, sendo Ele o Senhor de todas as coisas, Ele se rebaixa. Não porque ninguém fizesse isso com Ele, mas porque de si mesmo Ele quis. Ele se rebaixa, Ele toma uma toalha, Ele tira suas vestes, a sua roupa, e coloca uma roupa como se fosse um escravo, agora com uma toalha, Ele vai lavar os pés aos seus discípulos. Só que Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele diz que é bacana, né, que eu vejo muitas vezes os irmãos falarem de Pedro, e eu me comparo muito com Pedro. Teve um irmão que estava falando assim, irmão, com quem você se compara? Com quem você gosta assim, que você acha que uma pessoa que você identifica? Daniel, José. Eu falei, irmão, humilde, hein? Eu me comparo com Pedro, fraco, simples, humilde, mas porém amado. Pedro vai falar assim, olha, Senhor, o Senhor não vai me lavar o pé de jeito nenhum, não. Fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Irmãos, todos que têm parte com o Senhor são lavados pelo Senhor. Todos nós fomos lavados pelo Senhor, todos nós recebemos a purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramados. Todos nós temos sido transformados pela sua glória, pelo seu poder, amém, irmãos? Esse é o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aí o Pedro fala, então lava-me todo. Eu falo assim, não, você só precisa ser lavado assim. Versículo 7 diz, respondeu Jesus, disse-lhe, o que faço não sabes agora, mas tu saberás depois. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar a ele vai querer ser limpo, né? Olha o versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém, irmãos? Amém. Ele é o Senhor, Ele é o mestre, e Ele lava os pés aos seus discípulos. Ele não só não busca a sua glória pessoal, mas Ele veio para nos servir, Ele veio para nos salvar. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Vai chegar aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo vem para julgar novamente esse mundo. Ele julgou o Egito pela maldade que fez ao seu povo. Vai chegar o dia que ele vem julgar esse mundo por ter ignorado o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifesta sobre todos os homens, porque tendo conhecido a glória de Deus, não o glorificaram como Deus. Mas nós, igreja, o glorificamos. Amém, irmãos? Nós, igreja, o amamos. E o que nós, igreja, queremos é que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Quando João está pedindo aqui, e Tiago para estar ao lado de Jesus, uma à sua direita, outra à sua esquerda, queremos ser poderosos. Mas o que o Senhor Jesus Cristo disse, se você quer ser poderoso,
Seja servo do seu irmão. Sirva o seu irmão. Lave os pés aos seus irmãos. Seja... Esse lavar o pé não é para você fazer isso literalmente igual algumas pessoas fazem isso. É para você se colocar na condição de humildade. É para você se colocar na condição de quem não é o importante, mas que o seu irmão é mais importante do que você. Amém, meus irmãos? Esse é o mandamento do Senhor, que nós reconheçamos o nosso irmão. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns com os outros. Esse mandamento do Senhor não é porque é simplesmente bem fácil, né? Mas é porque é doce quando a palavra de Deus entra no nosso coração e nós conseguimos fazer com que ela prevaleça sobre a nossa natureza pecaminosa carnal. Mesmo aqueles discípulos tinham essa natureza e ela precisava ser vencida. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo vai falar para eles, olha, vocês podem beber o cálice. Ele diz, podemos, não podiam, mas bebemos, ainda que não podendo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Eu estava mostrando meu celular para minha esposa, e ela falou assim, ué, o Cristo teu está na cruz. Eu achei uma imagem lá na Play Store, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. E essa imagem na Play Store é bem interessante, ela é uma imagem de Cristo e ela tem um videozinho. E no videozinho mostra a hora da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os elementos revoltados, cinza, trevas, pássaros voando, caótico, assustador, medonho. Foi assim no dia que eles mataram o Senhor. Foi assim o dia em que eles zombaram do Senhor. Mas João agora vê o Senhor resplandecente como a luz do sol, com os olhos que você não pode olhar para Ele. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Esse Senhor, Ele é cheio de graça com as suas ovelhas. Ele é manso, Ele é bondoso, Ele é generoso. E Ele vai dizer para os seus discípulos, vocês querem ser o maior? Sejam humildes. Amem os seus irmãos. Lavem os pés dos seus irmãos, e assim vocês serão maiores no reino de Deus. Amém, irmãos? Versículo 26 de Mateus capítulo 20 diz assim, versículo 25 diz, então Jesus chamando-os para si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Vençam a palavra do Senhor, que Deus possa completá-la nos corações dos irmãos. Eu achei lindo esse trecho da Escritura, e como a gente muitas vezes, como Deus fala conosco. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando eu vou trazer uma mensagem aqui, peço a Deus que me dê a mensagem que devo trazer aqui. Essa mensagem Deus tem me dado há mais ou menos uns 10 dias para trazer para os irmãos. Pena a minha fraqueza. Bom ter o pastor aqui para me salvar do versículo que precisava narrar o sofrimento do Senhor Jesus Cristo no Getsemane. E sabe, nós estamos aqui como igreja, e de maneira nenhuma podemos estar distraídos ou desatentos com as astúcias de Satanás, que quer destruir a igreja. Graças a Deus que os irmãos têm orado, né? Tem irmãos aqui de oração, de intercessão, entre eles temos vários, né? Vários irmãos aqui, uns que são conhecidos, outros que oram em casa. Tem irmãos que oram em casa e as orações são atendidas. E a graça do Senhor é derramada sobre nós. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude
para que nós possamos entender que nós não podemos nos esvaziar como Ele, porque nós estamos, na verdade, nós precisamos nos esvaziar, né? Porque nós não estamos cheios de coisa boa, nós vamos sair das coisas ruins e nos enchermos dele. E nós precisamos entender que agora, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da humildade santa de Cristo, que nos ensina a ser manso e humilde de coração como Ele é, nós agora temos paz com Deus. E isso vale mais do que qualquer tesouro nesse mundo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo e Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor possa completá-la em nossos corações, Pai. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Somos teus servos, somos abençoados pela promessa que o Senhor fez lá no princípio, de nos salvar, de nos resgatar para si, povo do Senhor, povo que te adora, que te louva. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os ministros da tua igreja, sobre o pastor da tua igreja, que o Senhor possa derramar a tua graça, derramar a tua sabedoria, o teu poder sobre a vida deles e todos os irmãos. Que nós possamos ser realmente, simplesmente irmãos que se amam, que se ajudam, que se aprendem a conhecer e que se desenvolvem em graça diante do Senhor. Pai amado, nós bendizemos o teu nome, porque tu és tão maravilhoso, porque tu fazes as coisas maravilhosas. Pai, queremos bendizer o teu nome e sabemos que um dia desses nós estaremos com o Senhor, e toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos recordamos o quanto nós somos indignos, e o quanto aquilo representou sacrifício e dor, tanto para o Senhor, como o Senhor, Pai amado, como para o teu Filho, o nosso Salvador. Mas sabemos que agora, renovados, restaurados por tua graça, celebramos com alegria a tua presença no meio de nós e nossa vida contigo. Nós queremos te bendizer, Pai, nós queremos te adorar, queremos que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, agora e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que dê a bênção do Senhor a todos os irmãos, que todos vamos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus